Bem-vindo a este vídeo. Continuação do vídeo anterior com o título Agroflorestas e Plano de Ação para Existência. Extinção. Na minha vida ouvi muitas falas e também promessas, mas nunca ouvi um plano de ação realista e funcional, baseado nos princípios de florestas e agroflorestas. E os problemas dos humanos cresceram de forma exponencial e se tornaram em uma tempestade que possivelmente passou o ponto de retorno para ser resolvido sem uma extinção inicial da maioria dos humanos. Sinais de extinção irreversível e iminente? Nos meus vídeos eu demonstro os sinais claros de um tal de extinção possivelmente irreversível e iminente dos humanos. Vídeos. Nos meus vídeos eu apoio a hipótese de que agroflorestas já estabelecidos se tornam cada vez mais biodiversas, sequestrantes de carbono e sustentáveis se forem usadas e mantidas como foram usadas e mantidas pelos ameríndios num passado de no mínimo 500 anos atrás. Clima e existência. Consequentemente, agroflorestas são importantes para o clima e a alimentação de humanos e animais. Agroflorestas deste tipo ainda podem ser encontradas na floresta amazônica, ainda apresentando extrema fertilidade e produtividade do solo. Servem como provas da existência da técnica, mas em cima disto como potencial para entender, aprender e aprimorar técnicas de quando eu era consultor, porém mais ainda as técnicas milenares dos índios que eles mesmo perderam a noção. A falta da prática ou manutenção leva ao colapso da floresta amazônica. Os cientistas especularam que sem a megafauna, que foi extinta há milhares de anos, as florestas tropicais iam entrar em colapso inevitavelmente. Pessoalmente eu acho que o colapso da floresta amazônica não vai acontecer ou não tanto pelo motivo de falta de megafauna por ter animais de menor porte que substituíram o índio e estes animais de menor porte se completaram e isto não é mais o caso há pelo menos 500 anos, eu estimo no mínimo 1000 anos porque considero o colapso da cultura maia como índice do colapso das culturas de povos indígenas em geral. Quem já conhece meus vídeos já ouviu de mim que as conquistas com muito poucos agentes pelos conquistadores eram consequência do colapso e agravante, porém não a causa inicial. Porém temo que o colapso vai ser certo, logo irreversível se o desmatamento continua e mesmo se o desmatamento parasse, porque o ponto sem retorno já foi passado. Robôs ultraleves para completar a fauna e culturas indígenas que estão com populações reduzidos? A não ser que os índios podiam voltar a praticar variantes das técnicas deles milenares, esta vez se possível com a ajuda de robôs ultraleves, um número menor com um peso menor de que uma preguiça e se possível um número maior com peso menor de que uma arara ou um tucano. As principais e mínimas atividades destes robôs seriam nos copos das árvores e seria recolher e soltar nozes e frutas e podar e soltar folhas e galhos leves e se possível triturar antes de soltar. No caso praticar práticas nos copos das árvores, descendo minimamente ou até nunca, recolhimento por drones. Folhas que se tornam terra preta. Nos e-books e outros vídeos eu explico como algo similar, também com mínimo de impacto, foi feito com sucesso e provado por mim nos anos 90. No meu projeto as árvores primárias ou preferidas começaram a regenerar e aumentar a produção com mais 150% apenas com a queda de folhas, causada de forma mecânica tipo podando folhas, em apenas 3 meses e isto com longa duração de até mais do que uma década. O efeito deve ser de muito menos duração do que a terra preta dos índios, a não ser que seja repetido a ação pelos robôs de preferência de 6 em 6 meses ou menos, tudo isto sem corte e queima de árvores, ou partes de árvores, e sem lavoura ou impacto significante de humanos. O resultado dessas técnicas pode variar de sustentar ou enriquecer, amadurecer, florestas amazônicas e tropicais até de produzir 100 vezes mais produto bruto e alimentos orgânicos do que a agricultura tradicional, isto dependendo da intensidade, periodicidade e objetivo da técnica, e do desenvolvimento de robôs de apoio. Para não deixar dúvida, estas técnicas podem fazer que florestas tropicais primárias, e os que manejam, produzam 100 vezes mais produto bruto e alimentos orgânicos por unidade de terreno do que o agro e a agricultura tradicional com fertilizantes etc. Para isto, uma frota de um número relativamente pequeno de robôs ultraleves e variados vai trabalhar possivelmente dia e noite sem nenhum ruído e só vai parar se o responsável quiser, no nível de robô quando precisa de manutenção. Outros robôs terrestres também leves vão cuidar de vários tipos de recolhimento, produção e aplicação de humus, fornecer alimentos para os animais silvestres e possivelmente domesticadas e interagir com dispersores e floresteiros como araras, tucanos, antas, etc. Possivelmente outros robôs podiam efetuar o anelamento parcial ou o corte da casca parcial de certos galhos para diminuir o crescimento excessivo de árvores invasoras e não primários que prejudicam a composição e estrutura da floresta primária depois de perturbações como explorações no passado pelos humanos. A redução do crescimento excessivo de árvores invasoras e não primários por anelamento parcial foi comprovada por mim, nos anos 90, por aumentar a regeneração, crescimento e produção, também de sementes e frutas, aumentando a biodiversidade inclusive de animais silvestres em extinção, das árvores-mães ameaçadas de extinção. Este é o final deste vídeo, obrigado por assistir. Por favor,
Dê um joinha e se inscreva em nosso canal. Espero ver você em nosso próximo vídeo.